Item número SCP-10012. Classe de objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. A 20 metros da região onde fica SCP-10012, deve haver 8 agentes. Se uma pessoa quiser entrar na região, os agentes devem dizer que aquilo é uma área proibida e depois aplicar amnéticos de classe A. Se a pessoa ainda quiser entrar, os agentes devem apontar armas para a pessoa e depois aplicar amnéticos de classe B. Se ainda quiser entrar, a pessoa deve ser morta pelos agentes. Descrição: SCP-10012 é um ser humanoide sem pernas e que sempre está flutuando. Sua pele é preta e tem um cabelo branco que é maior do que seu corpo e uma barba branca. Também tem olhos pretos com pupilas laranjas. Tem um tipo de chapéu, como se fosse um bruxo, e SCP-10012 também tem um galho de árvore que solta raios laranjas, que é chamado de SCP-10012-1. Também tem vários seres com pelos brancos por todo o corpo e com o rosto preto e olhos azuis, chamados de SCP-10012-2, que são criados por SCP-10012. SCP-10012 não gosta quando entram em sua região. Se uma pessoa conseguir entrar na região, nos primeiros 4 minutos SCP-10012 aparecerá dizendo para a pessoa sair. Se a pessoa a ignorar, 7 minutos depois reaparecerá SCP-10012 usando o SCP-10012-1 para soltar um raio em algum lugar. Se a pessoa ainda ignorar, 2 minutos depois SCP-10012 irá usar SCP-10012-1 para soltar um raio na pessoa, a matando. Porém, se for mais de uma pessoa, começará a aparecer instâncias de SCP-10012-2 as levando para algum lugar. Dendo 1. Funcionários de nível 3 devem ler o documento 10012-1. Dendo 2. Documento 10012-2, a nota sobre SCP-10012-2, feita por doutora e doutor. Dendo 3. Isso é um áudio/vídeo da Força Tarefa Móvel. Dados expurgados na contenção inicial de SCP-10012 em dados expurgados FTM Líder. Chegando em Casa Vermelha, câmbio. Funcionário. Entendido, câmbio. FTM Líder. Em Casa Vermelha, câmbio. Funcionário. Entendido, câmbio. 4 minutos se passam. FTM Líder. Anomalia encontrada, câmbio. Funcionário. Entendido. Use os lança-chamas, câmbio. Sons de fogo e trovão. Funcionário. FTM, você está bem? Fale alguma coisa. 3 minutos se passam sem nada. Dendo 4. Depois de 7 meses de sua contenção, a Fundação tentou neutralizar SCP-10012, bombardeando a região onde ficava SCP-10012. Um mês depois do evento, SCP-10012 reapareceu em outro local. Adicional. A região onde ficava SCP-10012 era em uma montanha perto de Nova York, encontrada em 2000. Dendo 5. A Fundação quis saber o que acontece com manequins, cadáveres e estátuas contra SCP-10012, e os 3 foram o mesmo resultado. SCP-10012 usava SCP-10012-1 na coisa que estava na frente dele a destruí-la. Dendo 6. Dia, SCP-10012 quebrou a contenção, saindo de sua região e matando os agentes. SCP-10012 ficou um mês sendo procurado e neste tempo, foi reclassificado como Keter. Depois retornou para sua região e foi reclassificado de novo para Euclídeo. Dendo 7. A Fundação acha que SCP-10012 tem telepatia, porque um dia foi mandado um classe D para conversar com SCP-10012. SCP-10012. Saia. D. 16.920. Eu estou aqui para conversar. SCP-10012. Ok. D. 16.920. Por que você mata as pessoas? SCP-10012. Porque elas entram em minha casa sem permissão. D. 16.920. Ok. SCP-10012. Por que você matou sua esposa? D. 16.920. Como você sabe disso? SCP-10012. Não vou te contar. Sério, se você também matou o seu filho? D. 16.920. Ei! Pare com isso. SCP-10012.
É porque você matou eles e é por isso, se você está aqui, sendo obrigado para conversar com eu, sons de trovões.